vai ter muita conversa porque vai ser um programa especial, muito especial. Não vai ter música do Délcio, mas vai ter música. Uma música linda, que foi feita em minha homenagem. E quem fez essa homenagem a mim se chama Leandro Braga, maestro, arranjador, músico de primeira grandeza. E se existe uma outra vida, tem gente que acredita, eu faço uma força danada para acreditar nisso. Délcio deve estar lá, muito tiririca dentro das calças, porque ele gostaria muito de estar aqui, colocando letra nessa melodia. Mas a vida não quis. Fazer o quê, né? Não vamos brigar com a vida. Continuamos vivendo. E nós vamos fazer uma entrevista com o Leandro. Ele vai se mostrar um pouquinho, né? Porque ele só faz entrevistar os outros. Então, dessa vez ele vai se mostrar um pouquinho, como músico, como cidadão. As minhas perguntas são direcionadas para isso, para mostrar um pouco de quem é Leandro Braga. E vocês vão ver que ele é realmente uma coisa rara. Ele prometeu que ia fazer, mas prometeu nada, ele falou: vou fazer uma música em tua homenagem. Eu falei: isso é papo furado de músico, né? Não, ele fez a música e se chama Sorriso de Berta. Fiquei de uma emoção que vocês não fazem ideia. Nem Leandro faz ideia da emoção que me deu ao fazer essa música. E nós estamos usando agora para a abertura dos nossos vídeos. Antes de eu falar, a gente toca o Sorriso de Berta. Então vamos fazer as perguntas para o Leandro? Então vamos lá. Leandro, quando você percebeu que queria ser músico? Eu comecei a estudar piano muito cedo, com 5 anos de idade, e era um estudo muito rígido, todo focado em música clássica, todo focado em leitura, em execução de algo que já estava definido pelos compositores. E eu não tinha grandes prazeres nisso, não. Durante o estudo de piano no conservatório, o que me deu mais prazer do material que eu estudava era Ernesto Nazaré, porque era uma música brasileira que requeria swing, independência, alegria para tocar. E quando eu entrei na faculdade, a música me proporcionou, além do prazer de tocar, mas ela me proporcionou novas amizades, novos contatos, conhecer meninas e me destacar. E quando me tornei profissional, que foi no dia dia 13 de janeiro de 78, eu comecei a ganhar dinheiro com a minha criatividade, com o meu talento, comecei a desenvolver coisas da minha personalidade que até então não tinham sido solicitadas. Então eu guardo essa data, 13 de janeiro de 78, quando eu terminei o primeiro baile que eu fiz na vida. Eu falei: eu vou guardar a data de hoje porque vai ser uma data importante para mim, e foi. Uma curiosidade, como é que funciona a sua criatividade quando você se impõe a fazer uma música por dia? O Délcio dizia que compor é um hábito, não pode parar, é por aí? No dia 1º de janeiro de 2021, eu me propus a compor uma música por dia durante o ano todo. E isso não foi uma novidade. A primeira pessoa que eu soube que fez isso na década de 90 foi o Hermeto Pascoal, com seu Calendário do Som. E mais tarde o Maurício Carrilho, grandíssimo compositor, arranjador, violonista, também seguiu esse exemplo e fez isso durante 4 anos, e nesse ano ele está fazendo também, durante 5 anos. Compor uma música por dia. Eu me propus a essa tarefa também. No primeiro dia desse ano, eu gravei um vídeo falando qual era a minha intenção. Dessa forma eu firmei um compromisso com as pessoas que iam assistir às músicas diárias. É um compromisso que se torna mais difícil de quebrar.
Compor uma música por dia é uma tarefa trabalhosa, mas é uma tarefa possível, possível. Como dizia o Delcio Carvalho, compor é um hábito. É verdade, é um hábito. É a forma de você trabalhar, facilitar, limpar as conexões entre ideias e a concretização dessas ideias. É evidente que nem todas as composições têm a mesma qualidade, não dão o mesmo prazer, às vezes são penosas de seguirem até o final. Mas, para mim, cada vez mais se tornou um hábito prazeroso sentar no piano, ver o papel, o caderno que eu escrevo ainda, a lápis, e falar o que eu vou fazer hoje. Daí eu penso em alguma coisa, deixo o meu canal aqui aberto. Quando me ocorre uma ideia, vão surgindo ideias, a maioria eu recuso. Quando chega uma que é boa ideia, eu falo, essa a ideia na qual eu vou investir. E daí começo a trabalhar em cima. E sempre pensando nas pessoas que vão ouvir. Eu busco uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, eu busco desenvolver ou tentar retomar, o quanto for possível, o chamado ouvido leigo, ou seja, a capacidade de percepção e prazer, não em analisar a música, mas em ouvir e sentir. Então, enquanto eu estiver ouvindo o que eu estou compondo e sentindo, aquela música está sendo válida. E isso é um trabalho que é elaborado e que é refinado quanto mais a gente compõe. Evidentemente que antes de ser o magnífico músico que você é um esplêndido cidadão, extremamente preocupado com o nosso futuro. O nosso país já está abaixo do subsolo, na cultura, no meio ambiente, na economia, enfim. O país está completamente abandonado. Ministro de Meio Ambiente fazendo negociata com madeireiro. Presidente da Fundação Palmares, que foi criado para acabar com o preconceito racial e na divulgação de assuntos relacionados à raça negra, é um negro racista. E por aí vamos. Você sabe, você acha que vamos conseguir sair dessa? Acho que nós vamos sair dessa sim. Mas eu não acho que vai ser fácil, nem vai ser breve, nem vai ser daqui a pouco, não. Porque o nível de destruição, o nível de desprezo, de humilhação ao nosso país, a partir da eleição desse genocida, é muito grande. Não só isso, ele foi eleito por pessoas que acreditaram nele e muitas ainda acreditam nele, acham que ele tem razão e que ele é uma novidade política, ele é o cara. Eu acho que as razões para isso são várias, sociológicas e psíquicas e patológicas, psicopatológicas também. Porque é muito comum falar o povo não pensa, os neopentecostais são manipulados pelos seus pastores, é verdade. Mas eu vou te contar uma história. Eu me formei em medicina. Outro dia, acho que faz umas 2 semanas, eu vi um post de 2 ex-colegas meus que têm ao redor da minha idade, 60 e pouco, 60 e tal. Um deles falava assim, botou um post que ele, no Instagram, se não me engano, falando que absurdo que é um grupo de deputados querendo destituir um presidente que é o primeiro que não se encaixa na corrupção. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que esse cara tem vivido? Aonde que esse cara tem vivido? Para piorar, uma outra colega respondeu a ele, falando, tem razão, inclusive a Operação Lava Jato acabou porque a corrupção acabou. Meu Deus do céu, são 2 pessoas imbecilizadas completamente. Colegas meus de faculdade, que nos tempos de faculdade eram amigos, a gente se divertia, conversava e tudo. Mas, nossa senhora, pessoas que são privilegiadas socialmente,
tiveram uma boa educação. A faculdade de medicina que eu fiz, e eles também, é particular. Então, a família chegou lá e pagou. E agora eles chegam falando que não existe mais corrupção. Nossa, é estupidez demais, é imbecilidade demais. Eu tenho vergonha dessa categoria. O que você espera que aconteça com essa CPI? Vamos ficar livres desse genocida asqueroso? Será que essa CPI vai surtir efeito? A CPI eu creio que vai surtir efeito, sim. Não sei se nós vamos ficar livres dessa criatura asquerosa. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente, lendo crônicas, lendo análises políticas e tudo, é de que esse ambiente de possível ameaça ou aparente ameaça ao Bolsonaro lhe dá muita energia, ele se coloca numa postura de vitimização, que cai muito bem com ele é sempre um coitado, a vida não lhe deu mais alternativas, por isso que ele faz o que faz. Então, a CPI, que ele diz que é uma CPI manipulada, uma CPI que foi urdida pelos comunistas, então, aquelas idiotices que só isso que tem na cabeça dele. Mas eu não creio que meu filho vá pegar os resultados dessa CPI. Não creio que meu neto pegue muito, não, também. E eu já imaginei futuramente, eu me imaginei voltando no tempo, chegando lá na década de 30, de 40, no Brasil, vontade de ver o Rio dessa época, né, Rio de Janeiro. Eu olhando para o Rio, falando que maravilha, que coisa linda, que até hoje eu acho, que beleza. Mas, de repente, quando eu me lembrasse de que na década de 20 do ano do século XXI, iria surgir um assassino chamado Bolsonaro que ia botar o país a perder, seria como se eu soubesse do final de um filme, que no final o protagonista se dá mal, morre e tal. Eu não sou pessimista, eu só não acredito que eu viva o suficiente para ver bons resultados. O bom resultado só virá se eu, enquanto vivo, insistir na luta, eu e todos nós. Porque se a gente deixar barato, vai continuar do mesmo jeito. Então eu acho que a gente está plantando. Quem vai colher não somos nós, não. Voltando para o nosso mundo harmonioso, que é a música, o que é que você acha do nosso futuro? Um país tão rico em música e com músicos de primeiríssima grandeza, será que podemos sonhar com um país melhor para a nossa cultura? Sim, podemos pensar num país melhor, porque a cultura no Brasil é muito forte. Ela sempre foi muito desperdiçada, muito mal trabalhada, muito mal manipulada. E mesmo assim continua. Eu tenho colegas que me dão vergonha de serem meus colegas, que não sabem enxergar a riqueza cultural que nós temos, falando só de música, né? Eles não sabem enxergar. Outro dia eu vi um trecho de uma live de um baterista que meu Deus do céu, aquilo lá é um pecado. Ele falando de samba e falando de choro com a mesma... com o mesmo tipo de análise com o que ele falou em seguida do jazz, por exemplo, que fez parte da minha formação. Mas é outra coisa. A música nasce na cultura de um povo, que nasce na sua história, que nasce na sua origem, nasce na sua ancestralidade. Então não é falar que o pedal da bateria é assim, como não sei o quê, então não é. Eu acho que a nossa cultura tem um futuro grandioso porque nunca deixou de ter. Mas também vai levar um tempo para se recuperar. O que nós, músicos mais conscientes, temos que fazer? Continuar a fazer música boa, modéstia à parte. Continuar investindo na criação, na música brasileira, tocando o que quiser, tocando
samba, tocando choro, tocando forró, tocando forró, eu sei que forró é festa e tal, mas tocando músicas nordestinas, ritmos nordestinos, tocando funk, tocando rock, tocando o que for. Se a tua alma estiver lá, você vai ter que ser feliz e vai ter que ser bem-sucedido. Agora, o governo está destruindo, porque o país mais manipulável é aquele que tem menos identidade, ou seja, aquele cuja cultura é mais desprezada. A ponto de a gente ter tido os ministros da cultura que tivemos, essa coisa ridícula desse Frias, aí, o secretário de cultura atual. Mas me parece sério, me parece às vezes uma penitência, sabe, que a gente vive. Mas a coisa está tão barra pesada que é inevitável que a gente saia melhor disso, eu acho. Não podemos terminar essa conversa sem falar do À Esquerda do Piano e o Diário Musical, duas preciosidades na internet. Fala um pouquinho desses dois vídeos que acontecem um todo dia, que é o Diário Musical, e o outro uma vez por semana, que é o À Esquerda do Piano. São os dois fantásticos. Fala um pouquinho de cada um. O Diário Musical é esse projeto que eu já comentei anteriormente, onde eu me proponho a compor uma música por dia. Estou conseguindo até agora, hoje eu acabei de fazer a música número 123, não cheguei ainda na metade, mas vou insistir. Enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver saúde, eu vou fazendo. E isso é uma coisa que eu sinto que está estimulando meus alunos, estimulando ouvintes, está abrindo um canal. Porque a barra cultural e política está tão pesada que se a gente tiver uma atitude positiva, a sede disso é muito grande também. A cultura está tão coitada, está tão sem estrutura, está tão desprezada mesmo, que quando surge uma iniciativa boa, isso é bem-vindo. E À Esquerda do Piano é um canal no YouTube que eu tenho. São programas que ocorrem no YouTube toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Começou como um canal falando de música e especificamente da mão esquerda do pianista, que é a mão africana do pianista, é a mão do swing, na minha opinião é a mão do estilo também. Se tornou depois um canal de entrevistas, que eu tenho investido mais nisso, eu tenho tido mais prazer nisso. Mas desde cedo ele nasceu com duas metas de esquerda, uma a mão e outra a postura ideológica. Aquela que investe no compartilhamento, que investe no coletivo, investe no social, que investe na ajuda, que investe no olhar não só aqui, não só querendo se individualizar nesse capitalismo desenfreado, nesse liberalismo absurdo que a gente está vivendo. Então, o que eu faço em música, resumindo e concluindo, o que eu faço em música é para eu poder respirar, para eu propor que quem ouça minha música também encontre uma alternativa de respirar, e para manter a cabeça agitada da gente, para não se deixar abater, porque é muito forte, a barra é muito pesada. E eu não falei nem em pandemia durante esse vídeo todo. Pega tudo isso que eu falei, piora bastante com a pandemia, a gente vai ver a situação que a gente está. Agora pega tudo isso que eu falei, inclusive com pandemia, e bota uma história do Brasil, uma cultura do Brasil atrás, e a gente vai ver que tem saída. Eu não acho que eu vou ver, mas tem saída, eu estou lutando para isso. Berta, obrigado, um beijão para você.
A gente só tem que agradecer muito a você, Leandro. Eu, principalmente, pelo carinho, pela música linda que você fez. Sorriso de Berta é muito lindo. Eu não estou à altura dessa música, mas agradeço de coração e tenha certeza que aqui você vai ter sempre uma amiga à sua inteira disposição. Certo? Com muito carinho. Um beijo para você, um beijo para vocês que estão ouvindo esse vídeo. Semana que vem a gente está de volta, voltando ao nosso rame-rame. Vamos de Deus Carvalho de novo. Falou? Beijão, boa semana e até. Oi, no nosso Diário Musical de hoje, eu vou mostrar uma música que eu compus hoje, dia 13 de março, número 63, dedicada a uma grande amiga, uma pessoa especialíssima, uma figurinha fantástica, que vocês devem conhecer, Berta Núteus. O nome da música é O Sorriso de Berta.